Oi, eu sou Fábio Fernandes e você está assistindo o programa Terra Incógnita. Toda semana eu vou trazer para vocês livros escritos em língua estrangeira, de preferência ligados à ficção científica, fantasia e terror. Provavelmente a gente poderá trazer também um dia ou outro livros que não estejam exatamente relacionados a essa área, talvez um livro acadêmico ligado a essa área, mas sempre um livro com uma característica importante. Algum livro que tenha passado despercebido ao crivo das editoras e, portanto, a gente não sabe se esse livro vai ser traduzido algum dia ou não. Como eu sempre defendi na minha carreira de tradutor e também de escritor que leitura é fundamental, informação e conhecimento nunca são demais, eu pretendo com esse programa mostrar um pouquinho do que tem lá fora de interessante, de importante, que está passando batido e as pessoas aqui não têm consciência. Espero que eu consiga trazer alguma coisa e que vocês gostem do programa. Vamos começar com um livro que fez a minha cabeça quando eu tinha meus 20 e poucos anos, quer dizer, não é um livro tão novo assim, mas que é um clássico da ficção científica norte-americana e que realmente passou despercebido no Brasil. Ninguém sabe desse livro. Eu acredito que tenha 2 ou 3 pessoas que eu conheça no Brasil que leram esse livro. Esse livro se chama Neverness, do David Zindel. Neverness é um livro interessante. Ele foi escrito em 88 para 89 e eu fiquei sabendo da existência dele mais ou menos nessa época, um pouquinho depois, 89 e 90. Eu escrevia e traduzia alguns artigos para 2 fanzines de São Paulo da área da ficção científica. O Megalon, do Marcelo Simão Branco, e o Somnium, que existe até hoje e é do Clube de Leitores de Ficção Científica. O Somnium pode ser acessado pela web. Eu não tenho certeza agora se o link dele é somnium.com.br, mas de qualquer maneira tem uma página dele no Facebook e uma página do Clube de Leitores de Ficção Científica. Numa dessas revistas, num desses zines, eu peguei um artigo do escritor americano Orson Scott Card, o autor de O Jogo do Exterminador. Quem não leu o livro deve ter visto o filme, e o livro saiu pela editora Aleph há um tempo atrás. E o Card ele tinha uma coluna de livros chamada Books to Look For na Fantasy and Science Fiction Magazine. A Fantasy ainda existe até hoje e ela tem uma coluna muito bacana de livros. E nessa coluna, um dia o Card fala de Neverness. Repetindo, né? Neverness é um livro, essa aqui é a edição britânica, que tem uma capa maravilhosa, inclusive, né? Eu não vou saber aqui dizer para vocês quem é o capista, mas é uma edição muito bacana, muito bem cuidada, e tem, como é que eu vou dizer? Ela é muito bem trabalhada, inclusive na questão da tipografia. Os tipos são na família Meridian. Eu não sei se quem entende tipografia pode até dar um help a respeito. Não sei se a gente vai conseguir mostrar aqui para vocês mais ou menos um pouco do que é a família de tipos. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, talvez pareça muito preciosismo da minha parte, mas é muito gostoso de ler com tipos dessa natureza aqui. Eles têm talvez um pouco a ver com a família Futura, tá? Eu não sou tipógrafo, né? Então não sou designer, então talvez vocês, alguém da área possa me dar um toque, me corrigir se eu tiver errado muito. Mas é uma família tipográfica que é muito gostosa para ler. A gente diz que o livro não se julga pela capa, se julga sim. E Neverness, além da capa, tem um belo conteúdo. O que o Card disse na época já tinha me deixado muito interessado, porque o livro trata de um futuro muito distante da raça humana. A data não é colocada, são várias datações que existem na história, e então a gente começa a suspeitar que seja algo em torno de 20 a 25 mil anos no futuro. E esse livro conta a trajetória de uma pessoa, de um jovem chamado Mallory Ringes, que é um rapaz que está prestes a se formar na Ordem dos Pilotos do planeta Neverness. Neverness aqui é um nome que é um apelido
não muito legal, é meio deletério, dado aos habitantes, pelos habitantes a esse planeta. O planeta se chama Icefall, e é um planeta gelado. Ele é o oposto de Duna, por exemplo. E Duna tem a mesma característica, né? O planeta oficialmente, no livro de Frank Herbert, o planeta se chama Arrakis. E é apelidado de Duna pelos seus habitantes e por todo mundo no Império Galáctico por causa, né, da característica de ter um planeta ser totalmente composto de deserto. E o planeta se chama Icefall porque ele é totalmente composto de gelo. Mas Neverness é um apelido que é dado a ele. Isso não tem tradução específica para português. E aliás eu me peguei várias vezes pensando como seria traduzir isso para português, porque tem uma expressão da filosofia chamada nunquidade, mas não ficaria uma boa expressão para traduzir e para colocar na capa de uma tradução, né? Nunquidade aí é definida como uma característica específica de algo que seria praticamente impossível. E o planeta é considerado um planeta impossível pelos seus habitantes, justamente por essa... É um planeta mais distante na galáxia, é um planeta que, né, que teoricamente não deveria suportar vida, mas suporta, né? E evidentemente é um planeta que é uma extensão de uma colônia humana de muito tempo atrás. Esse pertence à categoria que a gente chama de Space Opera, né? Ou seja, ópera espacial. São narrativas grandiloquentes, com uma linguagem um pouquinho rebuscada. E nesse sentido, o Zindel está na linha de frente de autores que desenvolveram uma narrativa, autores mais modernos, né, mais atuais, que ainda estão vivos, que desenvolveram uma narrativa também dessa Space Opera, que é um estilo da década de 20 e 30. Para vocês terem uma ideia, quem não tem a menor ideia do que isso significa, basta lembrar de um filme simples, Star Wars. Tá? Star Wars, embora tenha várias maneiras de se classificar o filme, você possa falar que é fantasia, revestida de ficção científica, e ok, é por aí, mas não vamos entrar nessa seara hoje. A Space Opera tem essa coisa mesmo do bem contra o mal, do mocinho, do bandido, vários planetas e várias raças alienígenas, e geralmente, como eu falei agora, um discurso, né, muito grandiloquente. Essa história mesmo do Lucas, ela foi baseada em vários livros de vários autores. Nós vamos falar desses autores em outros momentos, em outros programas aqui, como Edward Doc Smith, por exemplo, a Evan Vogt, e autores que não estão mais entre nós. Edmund Hamilton também. Edmund Hamilton é um autor muito interessante porque também, além de escrever vários romances desse tipo, né, de literatura de ficção científica, de Space Opera, ele também escreveu os roteiros de histórias do Superman durante muito tempo, na década de 40 e 50. Então fica aí a dica, e um dia a gente vai falar melhor do Edmund Hamilton. Para a gente falar mais um pouquinho aqui do Zindel. O Zindel, ele poderia entrar no que a gente chama atualmente de New Space Opera, né, a nova Space Opera, que tem autores como Stephen Baxter, Alastair Reynolds, Greg Bear, Robert Reed, Ian M. Banks. Desses todos, o único autor infelizmente falecido é o Ian Banks, morreu precocemente, pouco antes de completar 60 anos, devido a câncer, morreu 2 anos atrás, e todos esses outros estão na casa dos 60 anos de idade, estão produzindo muito ainda. O Zindel produz pouco. Zindel, ele deve ter mais ou menos 60 anos de idade, mora no Colorado, né, nos Estados Unidos, e ele começou a carreira dele um pouco antes desse livro. Ele começou escrevendo um conto chamado Shanidar, que foi um conto que tem uma cena que é do universo de Neverness. O personagem Shanidar é citado dentro desse livro aqui. E esse livro seria uma espécie de prólogo a uma trilogia que ele escreveu logo na sequência, chamada Hacking para o Homo Sapiens. E que é tudo baseado na mesma questão, a busca da imortalidade. Não é uma coisa muito incomum, né? Geralmente mais em sagas de fantasia do que ficção científica. Mas o Zindel, ele tem uma coisa muito interessante. Na década de 90 ainda ele deu uma entrevista para a revista Locus, que era a revista que era o grande, uma espécie de Publishers Weekly do mercado americano de ficção científica, fantasia e terror. E ele disse o seguinte: ele tinha passado a maior parte da juventude dele lendo desesperadamente sobre, né, tudo que ele caísse a mão sobre ficção científica em geral. E um dia ele disse assim: ok, agora eu quero escrever, e eu quero escrever o que está faltando aqui. E ele escreveu essa aventura, que na verdade, se você for fazer uma análise muito legal desse livro, ler com calma, você vai descobrir que tem muita coisa aqui que deve a outros clássicos da literatura.
né, de ficção científica, todos da space opera que eu citei agora. Então não falta muita coisa aqui. Tem as questões também básicas da literatura como um todo, né? Uma das questões principais é que o Mallory encontra o pai dele, que ele nunca tinha visto. O pai dele era um piloto e viajou para outra estrela, e ele ficou preso numa espécie de bolha espaço-temporal, e ele ficou preso mais de 20 anos. Quando ele volta, o Mallory já está nesse momento de entrar para a Ordem dos Pilotos, e eles são quase que idênticos um do outro. E aí, isso não é um spoiler, porque das primeiras páginas do livro a gente descobre isso, que na verdade o garoto não é filho exatamente, ele é um clone desse homem. A partir daí vai haver uma espécie de relação de amor e ódio entre eles e uma luta de superação de um para o outro. E a superação maior vai ser justamente quando o Mallory tenta retomar a missão que o próprio pai começou, que é descobrir a imortalidade. O pai dele, Leopold Solly Rhinges, aliás os nomes todos são muito bonitos e muito portentosos também, tem um pouco de, eu imagino que tem um pouco de Dostoiévski, de Tolstói, às vezes parece um clássico russo, às vezes parece Guerra e Paz, esse livro aqui. Mas não se assustem, se você tentou algum dia ler Guerra e Paz e não conseguiu, não se preocupe, eu também não. Neverness é bem diferente. Não é um livro fino, vocês viram aqui, tem mais ou menos não, exatas pela edição britânica, 685 páginas, é o famoso cartapácio, né? É um livrão, mas ele é muito gostoso, porque ele parte disso que eu falei para vocês agora. E na sequência ele vai mostrar a formatura do Rhinges na Ordem dos Pilotos e a saga dele. Vai ser uma saga mesmo, estelar, que vai levá-lo aos confins da galáxia conhecida, até a galáxia desconhecida, na busca do que o pai dele tinha descoberto anos antes, quando ele entrou naquela bolha de espaço-tempo. Uma mensagem decodificada por alienígenas que teriam sido os primeiros a semear a galáxia. Esses alienígenas se chamam Ieldra, e na verdade eles provavelmente seriam os pais da humanidade. Só que os Ieldra fugiram, provavelmente foram se esconder dentro de um buraco negro, se esconder de alguma coisa que a gente não sabe o que é, e no livro inteiro eles vão ficar buscando isso, né? O que amedrontou os Ieldra e como chegar à imortalidade. E eles vão tanto para o espaço profundo quanto vão para o próprio planeta, onde eles vão ter um contato imediato com o oposto exato deles, os Alaloi. Os Alaloi são pós-humanos que seriam uma espécie de pré-humanos, são uma comunidade imensa de pessoas que decidiu reverter ao estado de Neandertais. E eles é um futuro onde eles dominam muito bem o DNA. Então você vai encontrar em vários planetas da galáxia pessoas que foram adaptadas para vários tipos de ecossistemas, vamos dizer assim. Então tem o povo de Agatange, que são, na verdade, totalmente marítimos, porque o planeta é todo aquático. Então são seres parecidos com focas, mas estão entre as pessoas, né, os pós-humanos, que mais entendem de manipulação do DNA. Então, já mais para o final do livro, não estou dizendo spoilers, sério, tem muita coisa aí que eu não vou conseguir contar para vocês em pouco tempo. Rhinges, o seu pai e uma parte da família deles vai se embrenhar nos confins gelados do planeta Neverness para, nesse contato com os Neandertais, os Alaloi, descobrir realmente se eles conseguem a imortalidade ou não. Não vou contar spoilers para vocês, apesar de que o livro já tem 25 anos, 26 anos, é 1990. E depois disso, esse livro é fechado. Se vocês quiserem ler esse livro e não quiserem ler os outros livros, não há problema. Mas depois disso, a saga continua em mais 3 livros com outros personagens que têm uma ligação direta com estes aqui. Eu me despeço aqui hoje, deixando vocês com esse gostinho, né? Esse livro, uma outra coisa para vocês também, que acho que vocês vão me matar, né? Mas eu não resisti à tentação de fazer isso dessa vez. Esse livro, infelizmente, não tem cópia digital para vender na Amazon. Se alguém encontrar, inclusive, me fala, porque eu gostaria. Mas eu não encontrei. Na Amazon realmente não existe. Esse livro só existe em cópia de papel. Mas tem sido relançado o paperback. Então eu acredito que se alguém quiser encomendar, vai conseguir encontrar rapidamente esse primeiro volume. Muito obrigado pela atenção e até o próximo programa.